Bom dia, jovens. Eu preparei aqui um exemplo sobre a questão 12 que a Júlia perguntou. Então eu escolhi essas funções aqui. Questão 12, exemplo, a função g de x, que é uma função linear, 2x mais 3, a função f de x, que é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola, x quadrado mais 4. E aí eu disse que a função h são as hipóteses do problema, né, os dados. A função h ela é sempre maior ou igual que a função g, os seus valores, e os valores da h são sempre menores ou iguais que os valores da função f. E eu pergunto, qual é o desculpa aqui, limite da função h de x quando x tende a 1, tá bom? Qual é esse limite? A ideia aqui é usar o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche, como alguns gostam de chamar. É só tomar o limite em ambos os membros. Aqui, limite de g de x, quando x, ela respeita, o limite respeita essa ordem. Né? O limite, se uma função está acima da outra, o limite de uma vai estar acima do limite da outra. Por isso que o teorema do confronto é verdadeiro. Então, o limite de g de x, quando x tende a 1, é menor ou igual que o limite da função h quando x tende a 1, que é menor ou igual que o limite da função f quando x tende a 1. Isso aqui é o teorema do confronto. Então não vou escrever porque o vídeo tem que ser curto, senão ele demora muito a passar no algoritmo do YouTube. Aí vamos lá. Qual é o limite da g de x quando x tende a 1? Limite, quem é a g de x? G de x é 2x mais 3, quando x tende a 1, menor ou igual que o limite que nós estamos buscando, estamos procurando, né? Esse é o que nós estamos procurando, tá certo? E aqui limite da função f quando x tende a 1, mas a função f é dada por x ao quadrado mais 4, quando x tende a 1. Faça a conta, aqui é um polinômio e polinômio, não tem dificuldade nenhuma para calcular o limite, é só substituir, é uma função contínua, basta você substituir, não tem problema nenhum. Né? Substituindo aqui, 2 multiplicado por 1, 2 mais 3, 5. E aí, limite aqui é o que você está querendo, é o que nós queremos descobrir, não é? E do outro lado, limite de x ao quadrado mais 4, de novo um polinômio quadrático, uma função contínua, basta você substituir o valor aqui. 1 ao quadrado, 1 mais 4, 5. O que aconteceu aqui? Esse número, lembra que o limite, quando existe, é um número real. Esse número é maior ou igual que 5 e é menor ou igual que 5. O que você conclui? Que ele só pode ser igual a 5. Não é isso? X tende a 1, isso aqui é 5. E aí está resolvido o nosso problema. Graficamente, como é que fica isso? Ora, vou tentar fazer o gráfico aqui nesse pequeno espaço. Você tem aqui os eixos coordenados, não é? Vamos lá. Essa função, a função f, é sempre positiva, né? X quadrado mais 4 é sempre um número maior ou igual que 4. Então, f de 0 é igual a 4, vai dar bem aqui. 1, 2, 3, 4. Façam com calma esse gráfico lá aí no seu caderninho. 4, tá certo? Deixa eu fazer vamos fazer com azul mesmo. A f de 1 dá quanto? 1 mais 4, 5, que é 5, tá? 4, 5. A f de menos 1 também dá 5, porque é uma função par, né? Já conhecem o que é uma função par. Aí no 2, nós vamos lá para cima, né? 2 ao quadrado, 4 mais 4, 8. Então, 6, 7, 8. Vai ser um gráfico só para ter uma ideia, não tenho nenhuma intenção de ser preciso aqui nesse gráfico. Então, como é uma função par, aqui a imagem do menos 2 como é que chama? É simétrica, né? Então você vai ter uma função que é uma coisa assim, mais ou menos. O gráfico da f vai ser uma coisa mais ou menos assim, que é uma parábola, nós já sabíamos desde a nossa infância, né? Então, vamos lá. Desde lá o ensino fundamental, que é o gráfico da função f. Agora o gráfico da função g.
O gráfico da G aqui é uma reta, né? Então basta marcar 2 pontos. O zero, G de 0 dá 3, dá bem aqui, 3. Não é? G de 1 vai dar 5, olha, vai bater bem aqui, não é? E o G de menos 1, só para a gente ficar com uma ideia melhor. G de menos 1, cadê o G de menos 1? 2 menos 3 menos 2, 1. Bem aqui, né? Claro, uma reta, não é? Como eu falei, a precisão do gráfico não é o que importa aqui. O que importa é a ideia. Bom, está aqui a função G, está aqui a função F. A função H eu não sei quem é. O que eu sei é que ela está entre G e F. Está acima de G, está abaixo da F. Então ela pode ser uma coisa que vem assim, sei lá. Não volta, né? Eu estou fazendo o gráfico errado. Vamos fazer certo. Uma coisa que vem assim. E aqui desse lado ela está assim, não é? O que importa é que nesse ponto ela vai ter que passar entre as duas, ela vai ter que passar onde? No ponto de coordenadas 1 e 5. Então, quando você se aproxima de 1, aqui, a função h se aproxima de... Quando você se aproxima de 1, a função h se aproxima de 5. Quando você se aproxima de 1, por valores de domínio, a função h se aproxima de 5. Isso é o significado do limite da h ser igual a, quando x tende a 1, ser igual a 5. Espero que ajude. Fiquem com Deus e até a próxima.